Vocês estão maravilhosos. O louvor da gente é muito bom. Amém? Vocês gostaram? Maravilhoso. Estão de parabéns mesmo. Amém? Parabéns. Quero só dar boa noite a cada um de vocês. Obrigado por mais uma noite de recepção para a gente, para a igreja. Sejam bem-vindos. Amém? Teremos um culto onde o controle será do Espírito Santo de Deus. Amém? Para Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém? Então, estou me apresentando para aqueles que de repente você não estava aqui domingo passado. Eu sei que a gente está vivendo os dias de pressão das eleições, mas graças a Deus passou. Diga, passou. Amém? Graças a Deus. Amém? Nós temos outras coisas para pensar. Deixa o homem trabalhar agora e a gente vai cuidar das nossas vidas e fazer o que é certo nessa nação. E se posicionar também como igreja. Amém? Então estou me apresentando para talvez aqueles que não estavam aqui ou não me viram. De repente você está assustado aí. Quem é esse pastor que está por aí? Então, somos nós que vamos estar com você daqui para frente. Amém? Cumprir uma etapa do nosso amado e queridíssimo pastor Gerson, meu amigo, que eu amo de coração. A gente tem conversado. Ele vai seguir outras instruções de Deus para a vida dele. Vai ser bom demais. Estamos com expectativa. Quero que você continue orando pela vida do pastor Gerson. Amém? Abençoando a vida dele. Se lembrar dele, liga para ele, manda um recado, mata a saudade, chama ele para tomar um cafezinho com você quando lembrar, se você puder, faça isso. Amém? Ele semeou muito aqui, é justo que você possa também acolher ele sempre que puder. Um dia que tiver no seu coração mandar uma oferta para ele, mande uma oferta para ele. Amém? Faça isso. Amém? E quanto a nós, eu, minha esposa, meus filhos, depois vocês vão conhecendo, que são uma família grande, são 7 pessoas na minha casa, e todos vão estar congregando. Viemos todos de Malicuia para cá, viu? Para ficar com você. Eu quero que você, por gentileza, nos suporte, né? Nos acolha, vá gostando da gente, vá botando força aí. De repente você pode passar a gostar da gente. Não é fácil não, mas uma mudança é meio difícil, amém? Mas vai dar certo. Diga para o seu irmão, vai dar certo, amém? Então essa é a minha esposa Josinete, eu sou o pastor Norberto Cunha e vamos ter um tempo precioso com a gente, amém? Obrigado, filha. Aleluia, graças a Deus. Então, irmãos, você pode se sentar um pouco, por gentileza. Vocês estão liberados, amém? Obrigado, vamos participar do culto. Hoje é uma noite de ceia e temos muitas coisas para estar fazendo, amém? Lembrando para vocês, de repente você está vendo alguns pastores que não estão aqui. Será que os outros também seguiram o pastor Gerson? Não, os outros pastores eles estão com a gente sim, eles só estão num compromisso. Acho que uns 3 casais de pastores que atuam com a gente aqui, eles estão num compromisso hoje, já estavam marcados antes, falaram comigo e está tudo bem, amém? Está tudo bem? Então, graças a Deus. Eu queria, antes de falar e a gente entrar na ministração, eu queria saber, tem uma família que está nos visitando aqui, uma pessoa que eu amo muito. Cadê Danilda? Levanta as mãos aí, Danilda, para te achar, amém? Está aqui, amém? Fica de pé, amém? E as pessoas que vieram com você, que está aí, por gentileza. Olha, gente, você já ouviu falar em Cochichola? Então, Danilda mora em João Pessoa, em breve ela está morando em Cochichola, ela é de lá, ela é uma das ministras do Ministério Verbo da Vida, e ela vai morar em Cochichola, mas ela escolheu essa igreja lá de Cochichola. Ela disse que vai congregar aqui com um tempo com a gente aqui, Deus direcionou, e hoje eles veio lá de Cochichola com esse povo, veio lá de Cochichola, gente, para cá, né? Dá aproximadamente aí uns 100 quilômetros, né, ou mais, 120 quilômetros aí, lá de Cochichola, para vir congregar com a gente. Então, acho que eles são dignos de uma salva de palmas sua, amém? Amém? Amém, obrigado, Danilda, pode sentar. Obrigado por ter vindo. Eu amo demais a vida dela, é uma grande mulher de Deus, tem servido ao Ministério Verbo da Vida há muito tempo com excelência. A gente tem um relacionamento muito bom e ela ficou muito feliz, soube que a gente estava aqui, né? E a ovelhinha seguiu o pastorzinho dela. Amém, a gente tem conversado. Obrigado mesmo, estou muito honrado com a sua presença. Tem mais alguém que é daqui de Campina Grande mesmo, ou da cidade, está nos visitando e é a sua primeira vez que você está aqui, ou você já visitou, mas hoje você está só visitando? Tem mais alguém que está visitando? Fica de pé para a gente conhecer os visitantes. Fica de pé um pouquinho. Todas as pessoas que estão nos visitando hoje à noite, por gentileza, fica só de pé um pouquinho. A gente quer te ver melhor, se você puder. Tem mais pessoas? Olha, muita gente aqui, ó. Olha que maravilha. Tem alguém aqui nesse bloco aqui? Pessoas nos visitando. Faz o seguinte, olha, tem mais uma senhora aqui. Que bom, gente. Quantas pessoas nos visitando. Faz melhor assim. Você que está perto dessas pessoas, levanta aí, vai lá, dá um abraço, dá boas-vindas a ela. Um abraço caloroso. Amém? Faça com que eles se sintam bem em nosso meio. E você que está nos visitando, muito obrigado. Certamente vamos ter um tempo, já estamos tendo um tempo maravilhoso. Amém?
Que bom, gente. Obrigado por ter vindo mesmo, tá certo? Vamos ter um período de culto. Eu sei que Deus vai tratar algumas coisas com a gente e vai ser bom demais, tá certo, gente? Graças a Deus. Então vamos entrar na palavra. Hoje a gente vai ter um culto de ministração de ceia. E eu sei que a gente vai aprender algo da parte de Deus para as nossas vidas. Vamos crescer, estamos crescendo. Amém? E eu estou muito animado de estar com vocês mesmo. Amém? Segura aí. Graças a Deus. Então eu queria estar falando, a gente vai estar falando da ceia, e eu quero estar trazendo, eu coloquei aqui sobre uma geração sem defeito. E de repente a gente pode pensar, está falando de que geração, pastor? Queremos falar de nós mesmos. Nós somos chamados para ser como Ele é. Amém? Então é possível, eu queria que você já começasse abrindo sua Bíblia aí. Em 1 de Pedro, no capítulo 1, por favor. Aleluia. Queria que você então considerasse tanto nessa noite a palavra de Deus, irmãos. Amém? Porque como eu preciso crescer, como eu quero que você me ajude no crescimento, mas também eu quero te ajudar a crescer. Somos uma família, amém? E considera a palavra, precisamos entender o que é que Deus está comunicando para nós. Não só entender o que Deus está comunicando para nós, mas sermos praticantes daquilo que Ele está comunicando para nós. Porque nós vamos nos ajudar, vamos ajudar as nossas famílias, a nossa família, as pessoas que têm necessidade. 1 de Pedro, no capítulo 1, no verso 14, diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Não vai fechando, a gente vai conversando, amém? Então, como filhos da obediência, nós somos filhos da obediência quando nós decidimos aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós estávamos abrindo mão de um modelo de vida que nós tínhamos anteriormente. Eu sei quem eu era, amém? Eu sei quem eu era e eu sei quem eu sou. Eu não vou contar para você quem eu era, mas eu estava fora da vontade de Deus completamente. Então você já deve imaginar como é um homem andando fora da vontade de Deus. Então eu sei quem eu era e agora eu sei quem eu sou. E ele diz: não vos amoldeis, ou seja, não volte para a mesma caixa, para o mesmo padrão. Uma vez que nós chegamos debaixo da vontade do Senhor Jesus, precisamos conhecer quem é Ele. A Bíblia diz que Ele é santo, Ele é perfeito. E como eu falei no culto de quinta-feira aqui, tivemos um culto maravilhoso. Quem estava no culto de quinta-feira, levanta as mãos aí, ó. Tinha muita gente, amém? Logo, logo a gente vai ter essas ministrações gravadas, vai estar na internet, mas não é para a gente ficar em casa, não. É para a gente dizer, cara, que ministração maravilhosa, como Deus falou comigo. Eu preciso encaminhar essa ministração para outra pessoa. Hoje o pastor Vaneri ministrou uma palavra, gente, que palavra boa, que banquete. Mas como a gente desperdiça coisas boas, irmãos, né? Nutriente para a nossa vida espiritual, para a nossa casa, para a nossa família. Que banquete hoje de manhã. Mas a gente precisa dessas ministrações em algum lugar. Vamos filmar esses cultos em nome de Jesus. Vai chegar esse dia. Eu quero que você vá pegando isso comigo. Amém? Eu estou com tanta expectativa, eu estou com tantas coisas grandes na minha mente, no meu coração, em Deus. Estou preparando algumas coisas aí, mas a gente vai fazer junto. Você concorda comigo? Você está disposto a correr comigo essa carreira? Amém, é juntos. Amém? Vamos fazer juntos. Então, a gente vai precisar de estar ouvindo essas coisas e depois compartilhando com as pessoas. A gente não vai ficar em casa vendo pela internet, não. Vamos estar falando aqui nos próximos cultos a respeito da importância do congregar, mas não é só da importância do congregar. A gente saber porque nós damos um culto a Deus. Por que nós estamos aqui? Não estamos vindo dar uma satisfação a Deus, não estamos vindo marcar o nosso ponto dominical, não, vai além disso, é muito mais do que isso, é vir se abastecer na fonte, amém? Você sabe que você tem um carro, se você não passar lá na fonte, que abastece seu carro, você vai parar em algum lugar, e não é só parar, né? Se fosse só parar, mas nós vamos ter problemas. Quem já ficou sem gasolina? Eu já fiquei sem gasolina mais de uma vez aqui. Quem já ficou? Não fica com vergonha não. Levanta a mão para dizer que você já se quebrou uma vez aí no caminho. Eu já fiquei sem gasolina. Gente, é ruim demais, né? E dependendo do lugar, dependendo da hora, dependendo do problema, do que a gente está enfrentando,
Então é melhor andar abastecido, é melhor ser zeloso. Quem fica sem gasolina, né, errou. Eu já fiquei, mas certamente eu errei meus cálculos. Eu fui relapso quando eu fiquei sem combustível. Então, eu entendo que a gente pode andar abastecido em todo o tempo. Então, precisamos entender a proposta de culto. Nós vamos estar falando aqui sobre isso. O Espírito de Deus nos guiando, nos motivando, nos levantando novamente, pulindo coisas dentro de nós que a gente já sabe, mas que de repente está lá guardadinho. Irmãos, eu gosto muito de ferramenta, gosto muito de mexer com tralha em casa, de cortar, de serrar, de fazer, de consertar, eu gosto muito disso. E às vezes eu tenho tantas coisas boas, que muitas vezes, irmãos, eu vou atrás novamente de uma peça, e até compro, às vezes pago, até às vezes me sacrifico, às vezes deixo de ter alguma coisa que é importante na minha vida, porque eu não vou ver o que eu tenho que está lá, e deixo de usufruir. E de vez em quando eu estou arrumando minhas coisas importantes que estavam guardadas lá e que eu estava deixando de usufruir, eu digo, meu Deus, como eu estava precisando disso, mas guardei tão bem guardadinho que está lá e deixo de usar. Quantas coisas a gente tem pego aqui, pela instrução, pela unção, pelo ensinamento, e essas pérolas vão guardando. Então, o culto é para o Espírito nos lembrar, polir, trazer de volta, né, voltar a praticar. Por isso que na maioria desses cultos, quando a gente está aqui, não tem muita coisa nova não. Tem uma orientação que você já ouviu em algum lugar, em alguma vez. Mas aqui é para a gente polir, é para a gente se avivar novamente, é para a gente lembrar, rapaz, eu sou crente, eu tenho uma aliança, eu estou ligado ao Eterno. Amém? Então ele diz, não volte mais ao modelo anterior, à forma anterior, quando a gente não sabia como praticar, como andar. Mas o seu modelo agora é o modelo divino, é o modelo celestial, é o modelo tipo Jesus. A Bíblia nos chamou para sermos como Ele, semelhante a Ele. Primeiro que Ele nos fez conforme a sua imagem e a semelhança, mas nos atos, nas atitudes, nas respostas, como Ele pensa, como Ele quer, como Ele faz, como Ele, né, planeja. Deus nos chama para sermos como Ele. Paulo disse, ser imitadores de Cristo assim como eu sou, ou meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Ele disse também em outro lugar, ser imitadores de Deus como filhos amados. Então, olha que a gente pode imitar, que é possível a gente seguir. Discípulo, né, é ser como, é ser igual, é uma cópia, fazer discípulo. E nós precisamos dar essa resposta para a sociedade aí fora. Ele disse, então não fique, não volte a esse modelo anteriormente, as paixões, os níveis que a gente tinha anteriormente, no 14. No 15 ele diz assim, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento. Não vai fechando sua Bíblia não, a gente vai lendo, vamos pegando aqui uma orientação do Espírito de Deus. Como o pastor Hamilton estava aqui na primeira parte, né, ministrando a direção do culto, e ele dizendo, ele está nesse lugar, irmãos, está sim, amém? Por isso que eu estou dizendo, vai além de uma visita na igreja, vai além de marcar o ponto, vai além de um encontro casual com um amigo seu que você tinha saudade e estava com tempo de ver, né? Esse tempo aqui é um tempo de relacionamento com quem é maior que o templo, amém? Porque aqui está quem é maior que o templo. Aqui que está quem é maior do que o seu problema, do que a sua tristeza, do que a sua falta, do que a sua vergonha. Aqui está aquele que pode te dar maiores coisas, quem pode te ajudar, quem pode te guiar por um caminho novo, de justiça. Amém? Precisamos considerar essa presença, por isso que eu estou te falando. O culto é além. O culto ele é um lugar sagrado, ele é um lugar poderoso, ele é um lugar de relacionamento com Deus. Sendo com Deus, é com os nossos irmãos. Eu costumo dizer que a gente tem uma música, para quem é mais antigo no Evangelho, porque é uma músicazinha já meio antiga também, que é assim, meu alvo é Cristo, eu não vou cantar porque eu sou péssimo de cantar, e você não vai se agradar. Mas conhece aquela música que diz, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo? Amém? Então a gente canta muito aquela música, esse refrão na música, ele se repete muitas vezes, e a gente canta e gosta de cantar aquilo. Mas eu vou te falar, se o nosso alvo é Cristo, então logo você está dizendo, a gente poderia mudar a letra da música e dizer, o meu alvo é o amor, porque ele é amor. E você poderia cantar, meu alvo é o amor. E se seu alvo é o amor, logo o seu alvo sou eu, e o meu alvo é você, e o seu alvo é o seu irmão. Então se a gente quer acertar em Cristo como alvo, acerta no seu irmão que você acerta em Cristo. Deu para entender? Parece que isso não foi muito bom não, né, gente? Mas aí eu vou te falar que a verdade e o caminho é esse mesmo.
Se a gente consegue, né, visualizar um Cristo na sua glória lá e dizer, meu alvo é Cristo, pensando nele, à destra de Deus, que ele está lá sentado, amém? Em carne e osso, viu? É mesmo, pastor, em carne e osso, ele está lá, amém? Como ele é, nós vamos ser. Então ele está à destra de Deus intercedendo por nós. E você diz, meu alvo é Cristo, mentalizando Cristo, mas a gente não considera nosso irmão, é uma mira errada. O alvo é Cristo, você acerta seu irmão, você acerta em Cristo, amém? Então precisamos ter esse entendimento. Então esse é o nosso culto a Deus, o culto do entendimento. Precisamos entender dessa forma. E ele nos convida a sermos segundo ele. A Bíblia diz, segundo ele é santo, aquele que vos chamou, tornai-vos santo também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Deixa eu te falar, a Bíblia não diz, ele não diz aqui, né, no livro de Pedro, ele não está dizendo, em alguma parte dos seus procedimentos, você torne-se santo. No trânsito, né, você resolve como os caras resolvem, enfrenta frente a frente, né? Olho por olho, dentro por dentro. Na igreja a gente é santo. No dízimo a gente dá certinho, mas com a esposa em casa a gente não vai ser besta não, a gente vai ser mais duro. Com os filhos a gente age desse jeito, mas com o irmão não age dessa forma, não. A Bíblia diz que é em todo o procedimento, amém? Conhecendo, sendo como ele é, sendo imitador, manso. Se tem uma oração que eu gosto de fazer, eu digo, Senhor, libera sobre minha vida o espírito de mansidão que está sobre você, porque foi ele mesmo que disse, aprendam de mim, que eu sou manso e eu sou humilde, amém? Então esse procedimento de santidade, ele diz em todo o vosso procedimento, em todas essas coisas. Quando você fica bom em Deus, você vai estar andando já num estado, se aproximando para um estado de perfeição como igreja aqui na terra. E eu estou falando de uma geração perfeita, né? Jesus, né, porque, aí diz assim no 16, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. E você diz, mas eu sou santo porque eu nasci de novo, já sou considerado, segundo a Bíblia, já me chama de santo. Sim, mas você sabe que santidade é um processo de crescimento em santidade. Então nós precisamos desenvolver o nosso processo de santidade. Percebe que a gente fica melhor em tudo que a gente quer ficar melhor? Você vai aumentando. Relacionamento com Deus, zelo, cuidado, amor, procedimento, em todo o procedimento, dando uma resposta que vai agradar ao seu Pai. Então tem algo que a gente desenvolve, processo de santidade é desenvolvido. Por onde? Primeiro com relacionamento, por relacionamento com Deus, vida de oração, conduta certa, sendo íntegro. A palavra de terça-feira nós falamos sobre integridade, dando uma resposta a Deus. Então eu me lembrei aqui, até anotei para estar falando com você, não sei se você sabe, mas na velha aliança, né? Quantas pessoas fizeram um rema aqui? Levanta as mãos, por gentileza. Ok. Baixe suas mãos, eu quero identificar, parece que o número maior de quem não fez o rema. Levanta as mãos, quem não estudou no rema ainda. Todas as pessoas, por favor. Ótimo, obrigado. Então, e aproveitar, já vou fazer esse chamado aqui. Uma coisa que eu gostaria muito, e esse ano que vem, esse ano não dá mais tempo, mas o ano que vem, uma coisa que eu gostaria muito de ver, é você estudando no rema. Se você não estudou no rema ainda, independente, a partir de 16 anos, independente da sua idade, né, eu te convido a estudar no rema. Eu não sei se você sabe, mas o rema é o maior centro de treinamento, ou um dos maiores centros de treinamentos bíblicos do mundo. A sede fica em Tulsa, Oklahoma, lá nos Estados Unidos. No Brasil, o Ministério Verbo da Vida, tem o direito da franquia do rema. Deixa eu te falar, quando a gente fala de franquia, de rema no Brasil, parece que a gente estuda no Verbo da Vida. Não, rema é uma instituição americana que no Brasil a gente tem o direito de ter ela. Por exemplo, é como que eu fosse uma empresa, pronto, Júnior, vou fazer logo propaganda ali, Bruno Dias tem um supermercado aqui na rua Campos Sales. E ele de repente colocasse dentro do supermercado dele uma loja do Walmart, seria uma franquia dentro da empresa dele, né? Não é a empresa dele, mas ele é franqueado. O Rema não é uma escola que foi criada pelo Verbo da Vida no Brasil, é uma escola mundial e está em vários lugares do mundo. Daí é uma escola muito bem estruturada, guiada por Deus, cheio de homens e mulheres qualificados para o ensino. São 24 matérias aproximadamente que é ensinado durante 2 anos, irmãos, que eu vou te falar, vai dar um norte
completamente diferente daquilo que você já tem. Por mais que você tenha vindo aos cultos, por mais que você seja um leitor da Bíblia, mas existe uma unção naquele lugar para instruir você de uma forma que você vai mudar o seu procedimento em muitas coisas, mudar o destino da sua família, da sua rua. E eu vou te falar, quando eu digo da sua família, é da sua família por completo, porque quando eu cheguei no Rema, eu e os meus irmãos logo na primeira parte, a minha família não era, eles não tinham nem fé, não professavam a fé genuína como a gente professa hoje. Mas por causa dessa palavra ensinada a nós, toda a minha família está lá. Você diz, mas eu tenho a palavra, eu tenho o Espírito, amém, mas a palavra e o Espírito é maravilhoso, é tudo, sem isso a gente não pode viver. Mas se Deus levanta ferramentas para nós, que tal a gente participar, que vai nos guiar melhor, que vai nos instruir melhor, meios mais fáceis da gente alcançar as dádivas, os ensinamentos, as estruturas, para a gente ajudar a nossa comunidade, a rua, a nossa vizinhança. Eu te falo, 2019, eu quero ver você matriculado no Rema, eu quero ver essa igreja, em nome de Jesus. Se a gente quer crescer, se você tem um desejo de crescer nessa igreja, porque eu tenho, irmãos, eu tenho um desejo de a gente ganhar essa comunidade, ganhar esse bairro aqui, ganhar o bairro do Catolé, o Mirante, amém? Não importa os níveis sociais dessa sociedade, todo mundo carece de Jesus. Sua família precisa de Jesus. Você tem um primo em algum lugar que está clamando por justiça, clamando por uma ajuda, e essa ajuda você pode dar por meio do Senhor Jesus. Quando você estiver bem treinado, qualificado. Eu tenho muita expectativa que você venha fazer o Rema, amém? Por isso que eu estou trazendo esse ensinamento, essa instrução para você nessa noite, amém? Então, os cordeiros na velha aliança, eles não podiam ter defeito. Quem eram os cordeiros? Você sabe que até o cordeiro, ele simbolicamente, ele era uma alegoria daquilo que seria Jesus Cristo. Quando na Páscoa, quando Deus tira os escravos do Egito, o que foi instituído a Páscoa foi exatamente naquele período da separação do povo que estava escravizado nas mãos de Faraó, e ele tira para uma aliança que ele estava levantando, que era, ele vai dar a lei, e essa aliança por meio de Moisés ia conduzir o homem para Jesus. Era um período que ele queria tirar, era uma transição poderosa, era uma mudança, estava acontecendo uma mudança, não era fácil, toda mudança era um pouco difícil, a gente entende isso, mas estava havendo uma transição poderosa, e nessa transição a ordenança foi, que deveria ser morto um cordeiro por família. Esse cordeiro simbolizava, era uma alegoria, apresentava Jesus, aquele que seria morto por nós, por mim, por você, por sua família, por aqueles que vão nascer ainda, pelos seus filhos que ainda vão nascer. Jesus pagou uma conta nossa eterna e para a eternidade. Então, até que Jesus viesse, o cordeiro ele era usado como um sacrifício. Não foi ele que cometeu o pecado, fomos nós que cometemos o pecado, por meio de Adão, e o pecado passou a todos os homens. Então o cordeiro, ele era imolado, ele era sacrificado, ele apontava para Jesus, o sangue do cordeiro era derramado, e esse sangue era pago. Por que o sangue? Porque logo passando para você, eu ensino isso em aliança de sangue no Rema, o sangue é porque a vida do homem ou do ser, ela está no sangue. Então por isso que quando alguém perguntar para você, porque é comum a gente perguntar para as pessoas, rapaz, por que foi doado o sangue de Jesus? As pessoas dizem, porque foi o sangue de Jesus que me salvou. As pessoas sabem que foi o sangue, aprendem isso de forma cultural, aprendem isso na mente, na cabeça, e começa a dizer, o sangue de Jesus me salvou. Eu fui salvo pelo sangue de Jesus. E quando a gente pergunta, agora me explique, por que foi o sangue de Jesus que te salvou? O que tem a ver o sangue nessa história? Aí as pessoas ficam como aquele personagem, e não sabe. Eu sei que foi o sangue, mas tem que ter uma origem, porque foi o sangue, E aí eu costumo dizer, isso a gente ensina no Rema e vai explicando para as pessoas, Porque eu digo, poderia ter sido assim, Jesus entregou uma perna por nós, que tal? Jesus entregou a orelha, e a gente está dizendo hoje, se tivesse tirado só as orelhas de Jesus, e hoje a gente está dizendo assim, a orelha de Jesus me salvou. Parece ser feio e estranho, A gente diz o sangue, Os braços de Jesus me salvaram. A pele de Jesus me salvou, mas o tecido não foi nenhuma dessas coisas. O tecido foi sangue. Você já viu, você conhece alguém sem braço? Você não conhece alguém sem braço, gente? Eu já conheço, muita gente, até sem os dois. Você conhece alguém sem uma perna? Conhece, sem duas, não é verdade? Gente sem coração, com coração artificial, gente sem orelha, não é verdade? Agora você conhece alguém sem sangue vivendo? Não.
Por quê? Porque é um tecido que não pode, se tirar, morre. Foi o que aconteceu. Por quê? Porque o sangue? Porque a vida está no sangue. A vida do ser está no sangue, não é alimento. A gente já sabe, igreja, que a gente não pode comer cabidela feita com sangue, tá vendo? Se alguém gosta aí, chega a dar aquela salivazinha na boca aqui, a gente já pensa no cuscuzinho, no arrozinho, não pode comer, amém? Nada que contenha sangue, porque sangue não é alimento, sangue é vida, amém? Só pegando uma instruçãozinha, essas coisas debulhada bem direitinho lá no Rema, quando a gente está estudando no Rema. Então, o cordeiro, ele precisava estar sem defeito para derramar o sangue que ele apresentava, ele representava Jesus. O cordeiro, ele ia ser imolado, mas ele não poderia ter defeito. É por isso que as pessoas dizem: Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De onde vem essa frase? Né? Essa frase está registrada lá no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 29, quando João vê Jesus de longe, e ele chama os discípulos dele, né? Ele era aquele que preparava os caminhos do mestre, e ele chama os discípulos dele e aponta para Jesus e diz: aquele dali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque antes o cordeiro era um animal, ele era uma alegoria do que seria Jesus. Ele era apresentado como apontando para Jesus, então ele era inocente. O animal, ele era inocente, aquele cordeiro, ele era inocente, Jesus era inocente. O pecado não estava naquele cordeiro, o pecado estava nos homens, era sacrificado, simbolicamente aquele sangue inocente era derramado, mas como era de um animal, o sangue de um boi não poderia tirar o pecado do homem. Quem pecou foi o homem, não foi o boi. Talvez o sangue do boi pudesse resolver a vida de outro boi, mas do homem não, né? As categorias aí eram diferentes, amém? A espécie era outra. A espécie era humana, então era o homem que teria que pagar esse pecado. Por isso que todos os pecados separados da glória de Deus estavam, e teve que vir o Filho de Deus, aquele que já era com ele na glória, né? Deixou a sua glória, nasceu de mulher como homem, agora sem pecado, era o único que poderia salvar, e graças a Deus, porque Deus teve esse plano tão poderoso, tão precioso, tão maravilhoso, para que eu e você pudéssemos aqui hoje comemorar isso com muita alegria, celebrar isso com muito entendimento, saber que a glória e a eternidade está garantida para mim, para você, para nossas famílias, e por mais, né, e por muitas pessoas que eu e você pudemos trazer para o Senhor por esse entendimento. Então o cordeiro, ele teria que ser sem defeito. Esse cordeiro de antigamente, quando Deus chamou, né, para apresentar os cordeiros do sacrifício, então os sacerdotes, eles levavam esse cordeiro para ser apresentado, mas esse cordeiro, ele não poderia ter defeito de forma alguma. Quando as pessoas, na verdade, quando as pessoas levavam isso, apresentaram uma vez por ano, era feita essa festa, ia apresentar, e todas as pessoas chegavam com aqueles cordeirinhos lá, apresentava, e o sacerdote ia fazer um exame geral daquele cordeiro. Uma vez examinado, ele não tinha defeito, e ele dizia: pronto, está pronto, pode levar para o sacrifício e oferecer, né, em prol dos pecados. E João identificou, quando ele pensou, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque até então todos os cordeiros não tiravam o pecado do mundo, era sacrificado, mas apenas cobria o pecado do homem, mas não tirava o pecado do homem. Teria que ser de uma vez por toda tirado por um da mesma espécie. Jesus é o Cordeiro de Deus. Agora não era mais o Cordeiro do homem. Imagina aí, por isso que a gente tem que entender. O Rema vai te debulhar isso para você, vai te ensinar, vai te instruir. Quantas coisas disso que eu estou falando, mas de tantos outros assuntos que a gente precisa crescer e amadurecer. Então, todo homem levava o seu próprio cordeiro. Cometia o pecado, né? Porque o homem, na condição de pecador, ele não tinha controle dele sobre o pecado, porque a natureza, né, de santidade não habitava dentro dele. A natureza de santidade não habitava dentro do homem, porque ele era pecador. Então ele pegava o cordeirozinho que ele criava lá, que ele simbolizava Jesus na sua vinda, oferecia, aquele animal inocente não tinha nada a ver com o pecado do dono, era sacrificado, Deus recebia, cobria o pecado do homem, dava uma ajuda por mais um período. E aquele homem, na hora que saía dali, era possível que na hora que ele saísse, deixou para trás, ele já pecasse. Se ele não tivesse muito zelo, ele já pecasse. Porque ele teria que botar muita força, porque a natureza de pecado habitava nele. Porque ele não tinha o espírito, porque o espírito já tinha ficado mortificado lá, desde a criação do homem, desde a queda de Adão e Eva.
né? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e separados da glória de Deus estavam. Amém? Então o homem fazia isso, era uma forma de Deus aceitar até que se manifestasse a promessa, o Messias, até que se manifestasse Jesus. Então era aquele cordeiro. Depois Deus envia o cordeiro dele, como João mesmo diz. Então deixou de ser o meu e o seu sacrifício, para ser o sacrifício apresentado pelo próprio Deus. Então João não diz assim, olha o cordeiro dos homens, ele diz, olha ali, aquele é o cordeiro de Deus. E vai chegar um dia que enquanto os homens estão apresentando os seus cordeiros para o sacrifício, amém? Enquanto os homens estão apresentando, Deus vai chegar e vai apresentar o cordeiro dele também, chamado Jesus Cristo. E naquele dia, quando é apresentado, você conhece a história direitinho, ele foi, da mesma forma que aqueles cordeiros foi, Jesus também foi examinado. Amém? O cordeiro, ele era separado quando ele era apresentado. Mas entenda, quando ele já era separado, aqueles cordeiros dos rebanhos, quando ele era tirado para um propósito. Ele tinha que ter o seu fim, é separado para um propósito. Eu e você, nós somos separados para um propósito. Não estamos aqui por nada, não estamos aqui apenas para cumprir nosso ritual e garantir a nossa entradinha no céu, não. Nós estamos aqui por um bem maior. Nós estamos aqui para o louvor da glória dele. Para isso nós somos feitos. Temos que entender porque nós somos criados, irmãos. Amém? Deus não criou um povo por acaso, como quem cria formiga e disse, vou botar folha verde para vocês comerem aí, sejam felizes, um dia tudo isso acaba. Não, foi para o louvor da glória dele, para a gente ser feliz nessa terra. E graças a Deus, quando Deus decidiu restaurar a humanidade, restaurar a minha vida, a sua vida, por meio de nós, restaurar nossos familiares. Por isso que eu estou falando desse princípio de santidade, que vai fazer com que a gente dê uma resposta a uma sociedade que clama aí fora. Aprender e ser a extensão disso lá fora, irmãos, é bom demais. É bom demais, amém? Para a nossa família e para tantos outros que precisam do Senhor. Então, Jesus, naqueles dias, Jesus foi apresentado também. Ele foi apresentado também. Agora, como João disse, agora era Deus, enquanto as pessoas levavam o cordeiro para Jerusalém, e os sacerdotes examinavam se o cordeiro estava bem, se não estava. Uma vez que aquele cordeiro era sem defeito, diziam, não, esse é o modelo que a gente quer. Esse modelo que eles queriam era um modelo do tipo Jesus, apontava para isso. Mas naquele mesmo período, Deus chegou lá com um cordeiro, com o filho dele. Ele entra em Jerusalém de forma tão triunfal, é apresentado. E quando Jesus ele é preso, assim como aqueles cordeiros eram presos, eram levados. A Bíblia diz que, lá em Isaías, diz como uma ovelha muda foi levada ao matadouro, assim foi Jesus, por mim e por sua vida. Amém? Dentro de um procedimento santo. Em todo o processo de o tempo que Jesus passou aqui na terra, deixa eu te falar. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou, ele não cedeu. Eu fico pensando, quando a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, dá margem para muitas coisas para mim e para você, não dá? Em tudo, ele pode ter sido tentado numa malandragem, na sexualidade, em todas as coisas, e desejos ilícitos de repente, em cair numa tentação, em soberba, em orgulho. A Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado, mas ele não decidiu pelo pecado, ele resistiu. Ele se manteve cuidadoso, porque ele pensava em mim e pensava em você. Ele sabia que quando ele finalizasse tudo aquilo, a vida ia ser passada para dentro de nós. E aconteceu. Aquele mesmo Espírito que foi soprado, que o homem não fez caso, que desconsiderou. Pelo novo nascimento, a gente assumia de novo aquela posição de volta. Fizemos isso quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Jesus foi apresentado naqueles dias como o Cordeiro de Deus. Foi examinado, assim como os sacerdotes estavam examinando os cordeiros. Caifás e todos aqueles outros homens estavam examinando Jesus. Pilatos, Herodes, tu és o Filho de Deus? Né? E Jesus, tu diz. Em algum momento ele ficou calado. E quando chegou num determinado momento, o homem disse, eu não vejo crime algum nele. A respeito de Jesus, disse, eu não vejo defeito nele, eu não vejo crime algum. Pronto, era porque era o Cordeiro de Deus. O Cordeiro teria que ser sem defeito mesmo. Quando ele disse, eu não vejo, ele examinou, perguntou sobre, a gente entende que ali estava o Cordeiro.
Eu não vejo crime algum neste homem, foi o que ele disse. Da mesma forma que o sacerdote estava dizendo, não, esse borreguinho está em ordem, está novinho, direitinho, não é cego, é perfeito, é o modelo que Deus quer. Aquele homem estava dizendo, eu não vejo crime algum neste homem. Eu vou te falar, e Deus estava talvez respondendo, esse é o modelo que eu queria. Amém? E quando ele disse isso, ouviu-se um grito, sacrifica, ou seja, o cordeiro era perfeito, era o tipo que Deus queria para ser imolado. Foi necessário, era preciso. Não foi ruim Jesus ter morrido não, viu gente? Se Jesus visse, está vendo que a gente não concordava com Jesus morrer? Ei, era para ele falecer, morrer mesmo, morrer naturalmente. Amém? Jesus morreu por propósito de Deus, porque senão nós não nasceríamos. A semente precisa morrer. Amém? E ele morreu, mas o poder de Deus, por meio do Espírito dele, foi lá e ressuscitou ele de dentro dos mortos. E ele está vivo à direita de Deus. Ele não está mais na cruz, ele não está mais num túmulo, na tumba, ele está vivo. Agora, a capacidade que estava nele, que ele resistiu ao pecado, que em tudo ele foi tentado, que ele resistiu ao diabo, essa capacidade que estava nele, ele transferiu para mim e transferiu para você. Já no novo nascimento, quando nós aceitamos, chegou salvação. Junto com a salvação chegou todas as coisas da parte de Deus para nós. A natureza de pecado deixou de habitar dentro de mim e dentro de você. Ela já não habita mais dentro de nós. Agora, como o diabo disse para Eva lá atrás, ele disse, olha, ele não quer que você coma desse fruto, porque no dia que você comer disso aqui, você vai ser como ele, conhecedor do bem e conhecedor do mal. De fato, nisso aí ele tinha razão. Passamos a ser conhecedores do bem e do mal. Já não tínhamos mais aquela inocência do Éden, a inocência de Adão. Já não está mais sobre nós. Então nós somos conhecedores. Isso aí não foi restaurado em nós não, porque esse conhecimento veio para nós a respeito do mal. Mas a natureza de Deus foi colocada de novo dentro da gente. Como o homem conhece um pouco a respeito do mal, então essa condição, né, de pecador não está mais lá no homem. Mas pelo conhecimento, ele tem um livre-arbítrio, ele pode escolher, assim como foi no Éden, ele pode escolher tocar ou não tocar naquilo que é mal. Entende isso? A escolha é minha e sua. Jesus, ele decidiu. Não era um botão que não fazia Jesus pecar. Ele não virava o botãozinho e dizia, posso deitar e rolar aqui. Nada vai, né, penetrar em mim não. Né? O botão dele era o botão da justiça, o botão da integridade, o botão do Espírito nele. A decisão de não querer se envolver. A decisão pelo sagrado, pelo eterno, de ficar separado, de não aceitar aquilo que não era sadio, assim como foi Daniel. Entende isso, irmãos? Então Jesus decidiu por isso. Para quê? Porque ele queria fazer discípulo, ele queria a mim e queria a você, ele queria multiplicar Jesus pela terra. E precisamos ser Jesus para outras pessoas. Porque de repente pessoas elas não podem ver Jesus fisicamente. Pessoas elas gostam de verem coisas físicas. As pessoas, irmãos, elas gostam de tocar muitas vezes na realidade. E como Jesus, ele não é físico, eles precisam ver Jesus por meio de nossas vidas, que somos físicos ainda aqui na terra. Isso não envolve que a fé, o crescimento, o desenvolvimento, a gente tem uma consciência de que Deus existe e que Ele é bom, que Jesus existe. Isso não impede, mas eu vou te falar, eu e você, ou muitas pessoas, elas precisam encontrar em nós o modelo de Jesus. Sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Sede santo em todo o vosso procedimento. Foi o que Jesus fez, não abriu mão da verdade. Entende isso? Então nós precisamos entender isso. Então a natureza eterna está em mim, está em você. E a condição de decidir, da escolha também está em nós. Nós que decidimos. Jesus decidiu pela parte boa, por não pecar, por não cair.
para que eu e você tivéssemos vida. E depois ele disse, não só uma vida natural, não só uma vida esperando que um dia a gente chegue na glória, mas ele disse uma vida que funcionasse já a partir daqui. Amém? Como a natureza de pecado não mora mais em você, é possível que eu e você peque? Sim. Somos conhecedores do bem e do mal. É possível que a gente caia no engano ou caia no pecado. Mesmo para mim e para você que já nascemos de novo, já confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, entenda que a gente tem o Espírito que habita dentro de nós. Somos indesculpáveis de muitas coisas, de justificar um pecado. A gente não justifica pecado. Somos indesculpáveis. O Espírito habita dentro de nós para nos ajudar. Mas pode ser que por um relapso, por um descuido, por um erro, por uma tentação a gente ainda possa cair. Mas nós temos um advogado, à destra do Pai, para cuidar da nossa causa. Para cuidar da nossa causa. Precisamos estar santo, porque Ele é santo. A Bíblia diz em todo o nosso procedimento. A natureza de pecado não está em nós, mas como foi bom descobrir isso, irmãos? Como foi bom para mim descobrir isso? Que a natureza não habitava mais em mim. Quando? Porque eu pensei que era só uma decisão por uma religião. Era uma escolha por uma religião, não tinha nada a ver com isso. Agora, quando eu cometo um pecado, quando eu sei que eu procedi errado contra o meu Deus, aquilo começa a me incomodar, começa a me inquietar. É como que você colocasse uma prateleira lá e aquilo tivesse a cara daquilo que você queria para colocar naquelas prateleiras, e você pegasse uma coisa que não tem nada a ver com aquele ambiente. Imagina, você fizesse uma prateleira pensando em colocar flores, e o ambiente fosse de flores, mas de repente você bota uma jaca, e alguém olha... Estranho não, aquele negócio ali, né? Não se acomoda. Acomoda? Não, um ambiente que foi, você olha, não acomoda. Alguém bota lá uma cesta de manga, não dá certo nesse ambiente. Não dá certo. Ali era um ambiente para flores. Ou uma outra forma de você pensar que não se encaixaria. Deixa eu te falar, é como em nós. O pecado, quando ele está em nós, não se encaixa mais. É uma coisa que está anormal, é uma coisa que incomoda. E as pessoas logo veem de longe. Não está estranho não esse comportamento. Esse comportamento não é estranho não. Isso não está batendo não. Uma coisa com a outra. A prateleira é de santidade. Mas os frutos não é. Está estranho não. Não é assim que as pessoas fazem? E ele não é crente? Né? A prateleira é para a santidade, mas os frutos, as coisas que estão sendo colocadas, não é. E às vezes a gente até pensa que está abafando, né? Coloca a jaca lá e acha que as pessoas vão falar, que jaca linda, que prateleira linda com essa jaca. Não tem nada a ver, irmão. Às vezes a gente fica até andando enganado. Os frutos não correspondem ao ambiente. Por isso que pecado não vai dar certo em nós. Está entendendo? Não dá certo. Aquilo fica incomodando. Melhor do que ter pecado em nós é não deixar eles vir para nós. É não, sabe, é resistir ao diabo. E ele vai fugir de nós. É ter cuidado, é ter zelo. Sede santo em todo, não é em parte, em todo o vosso procedimento. Às vezes, irmãos, tem uma coisa que ela carrega a nossa vida e a gente fica encucado com aquilo. Você sabe que você faz uma coisa que muitas vezes ela não corresponde, fica na prateleira lá e você diz, cara, isso tem me incomodado, isso tem me incomodado. Mas aquilo parece que faz parte da sua vida, no sentido de dizer, mas é porque é como alguém que trabalha em algum lugar e o patrão diz, faça desse jeito. Mas o que acontece? Bota a jaca na prateleira das flores. Aí você chega e diz, não, mas é porque eu trabalho, o pessoal quer que seja desse jeito, mas você sabe que o seu procedimento não está certo, que aquilo não é uma coisa que fica legal. E aquilo te incomoda. Mas você, por uma satisfação, por um jeito, porque isso dá certo com o meu salário, porque se eu tirar isso aqui não funciona, eu vou te falar, isso aí carregando essa desgraça, eu vou te falar, sabe o que é isso? Isso é uma gambiarra. Quem sabe aqui o que é uma gambiarra? Todo mundo sabe? Uma gambiarra é uma coisa inventada fora do procedimento normal. Se é de energia, um dia o cara se ferra no choque. Pá, buf, o cara cai lá durinho. Mas rapaz, eu digo, rapaz, aí a mulher ainda diz, eu não falei para você parar com aquele negócio, eu disse a você, porque não chamou um eletricista, quem sabe?
que você não botou o Espírito Santo nesse negócio que ele sabe? E perguntou a ele, como é isso aqui? Ele disse, não, vamos fazer gambiarra, não, vamos fazer a coisa certa. Aleluia, está entendendo, gente? Está pesado aí para você? Não. Vocês estão arrumados com esse pastor de vocês, né? Vocês oraram muito para ter outro pastor, ou ter um pastor novo de repente, não sei. Arrumaram agora, viu? Mas não é que eu não sei ministrar outras coisas, mas eu quero ir para um nível com você, que agrade a Deus. Amém. Sei que o pastor Jéssica fez muito isso aqui, nos ajudou, mas é outra fase. Quando eu cheguei aqui, encontrei pessoas dizendo, estamos vivendo uma nova fase. Graças a Deus que cheguei com uma igreja falando essas coisas, então tem lugar melhor para você entrar não, né? Eu digo, que coisa boa, eu já peguei o trem andando aqui, né? Vou embarcar nessa viagem, nova fase, então vamos embora para a nova fase. Me deixa entrar nisso, participar, amém? E ter os benefícios com você. Mas eu vou te falar, nenhuma fase, ela vai frutificar, vai dar resultado, se a gente também não fizer a nossa parte. Se a gente não corresponder. Se a gente não colocar a mão nas nossas consciências, no nosso procedimento, nas nossas atitudes. Decidir, sabe uma coisa, cara? Eu vou decidir mudar mesmo. Amém? Pense como você vai arrumar a prateleira. Cuidado com as gambiarras. O Espírito Santo de Deus, ele é especialista em muitas coisas. Chama o Espírito de Deus para te ajudar naquilo que é necessário. Muitas coisas vão ser dadas para mim e por você. Talvez eu esteja falando isso aí em alguma área das nossas vidas. Às vezes a gente é constrangido. Mas eu achava tão bom quando os ministros ministravam coisas para a minha vida. Tem gambiarra que você não consegue amanhã dizer, eita, o pastor falou, rapaz, isso já estava me incomodando. Amanhã eu vou desarrumar tudo lá. Ei, leva o Espírito Santo para começar a desarrumar as coisas. Não vai desarrumar sozinho, não. Porque ele vai te dizer o que você vai fazer. Pode ser que você tire uma gambiarra e faça outra. Só mude de local da gambiarra na sua vida. Diz, vou fazer desse jeito. Não, chama o Espírito Santo. A Bíblia diz, sabe, um dos papéis do Espírito, quando Jesus foi embora, ele disse, eu vou dar para vocês um outro ajudador, um outro consolador, mas a Bíblia diz que é um que vai ensinar a você todas as coisas. Precisamos acreditar desse jeito, irmãos. Aleluia. Amém? Deixa eu te falar, como filhos de Deus, nós estamos sendo examinados também. O próprio Paulo, ele teve cuidado, já falei isso aqui essa semana, é uma frase que vocês vão escutar muito de mim, se a gente tiver muito tempo para caminhar junto. O próprio Paulo diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. A gente vai participar da ceia e vai estar pensando sobre isso. Hoje à noite talvez você esteja aqui pensando em coisa, o pastor veio me lembrar isso, logo hoje que eu vou cear, e eu tenho isso, tenho aquilo. Deixa eu te falar, um dos cuidados que eu tenho, irmãos, aqui a gente precisa sermos fiéis em todas as coisas com Deus e sermos tão honestos com Ele nos procedimentos. Se nós estamos vivendo coisas, não precisa você, às vezes quando a gente fica pensando, qual o tipo de pecado que me impede que eu cresça no Senhor? Eu vou dizer todo tipo de pecado, todo tipo daquilo, procedimento sem fé é um pecado. A fé nos conduz a uma vida boa com o Senhor. O que é que eu estou querendo te dizer, né? Que se tem coisas hoje que elas te separam, né, de um relacionamento íntimo com Deus. Lá no Rema nós vamos aprender, sabe o quê? Em aliança de sangue, como eram os rituais do santuário. É tão profundo. Não é só lá no Rema não, está na sua Bíblia. Mas homens que estudaram, se aprofundaram nesse conhecimento, vão nos ajudar mais ainda. Os rituais do santuário. Deus não aceitava de todo jeito. Porque Ele é santo. O relacionamento tem que ser de santidade. Deus não está aceitando qualquer coisa, porque Ele não deu qualquer coisa para nós. Ele não pegou alguma coisa que estava lá, o doidinho do céu. Tinha um doidinho lá no céu, disse, rapaz, o que é que a gente chama aí? Ô Espírito Santo, vamos pegar esse doidinho e vamos mandar para a terra, para eles lá, para ver se a gente salva a vida deles por meio desse, ou um aleijado, ou um tronchozinho lá. Não tem um doidinho lá no céu, não tem um aleijado, não tem nada. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dele. Só tem coisa boa lá. Então Ele deu o melhor que Ele tinha, inclusive
era o filho dele, chamado de filho, é o filho dele. O próprio filho dele por nós. Então Deus olhou para você e fez caso de você e fez caso de mim. Ele considerou a ponto de dar o filho dele. E o que é que eu tenho que dar para ele agora? Por gratidão. Porque o filho dele estava no céu, e está no céu, e é eterno com ele. Mas eu não. Até que ele viesse, eu estava aliado com o diabo. Minha eternidade seria nas profundezas. E não era por 2 bilhões de anos, não. Era eternamente. Eu e você. Por isso que a gente precisa olhar para a eternidade do nosso vizinho, das famílias. Isso é sério, gente. E ele amou de tal maneira que ele pensou em você, viu você. E ele deu Jesus Cristo por mim e por você. O que é que a gente tem que responder? O mínimo que a gente tem que fazer hoje. Santidade, resposta a Deus. Então não é uma vida de qualquer jeito. Não é de todo jeito, não é com qualquer procedimento. Ele diz que é em todo o procedimento, em todas as coisas. Entende isso? Vamos ter uma ceia hoje. Eu quero todos esse ano. Mas se você tem alguma coisa na sua vida, nessa noite aqui, que você vai fazer aquela oração e vai dizer assim: Pai, eu estou arrependido. Eu sei, Deus sabe que você está arrependido. Mas você diz o seguinte: eu já sei que a semana que vem eu vou repetir isso de novo. Eu já sei que eu vou falar as mesmas coisas. Eu já sei que eu vou pensar as mesmas coisas. Isso não é um arrependimento segundo Deus. O arrependimento segundo Deus é um arrependimento que você muda de atitude. Diz: Senhor, o sangue vai dar na canela. As coisas podem acontecer. Eu posso até morrer. Pode acontecer o que acontecer. Vai ter prejuízo. Mas eu vou te falar, eu vou responder à sua vontade. Eu não quero que você ande com a consciência pesada, não, irmãos. O que você fizer, todo o procedimento, seja algo que te deixe tranquilo para você fazer a obra de Deus. Seja onde for, seja no que for, mas que você faça com a sua consciência limpa, tranquila. E se alguma coisa der errada pelo caminho, é possível, porque ainda estamos nesse estado de humanidade também. Você tem logo Jesus para te ajudar. Amém? Agora a gente não pode ter uma vida de reincidência, não. Eu tomo um banho para comer e volto para me lamear. Tomo um banho para comer, falo com o Senhor: meu filho, tá bom, tá resolvido, e volto para me lamear. Não, esse procedimento a gente não pode ter. Sede santo, porque o vosso Deus é santo. Aleluia. E disse o rei às penais: não ignore que eu não estou pedindo para vocês abrir a Bíblia, fique só ouvindo. Chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real dos reis, dos príncipes, jovem que não houvesse defeito algum. Olha, gente, então é possível que não haja defeito no ser humano, segundo Deus. Estou lendo aqui na Bíblia, viu? Segundo Deus, está nos chamando para sermos uma geração perfeita. Perfeita, pastor, essa palavra não é forte demais, não? Não. Podemos ser como Ele é. Amém? Quando o nível de santidade vai aumentando, né, as coisas indesejáveis elas vão saindo. Quando você bota luz no ambiente, né, o que é trevas vai saindo. Entende isso? Você chega num porão que você bota uma luz, irmãos, você vê tudo aquilo que é indesejável. Você pode fazer a limpeza, a organização. Mas enquanto não tem luz, você não pode organizar nada. O momento do relacionamento com a palavra, com Deus, com a oração, é luz clareando ambientes na nossa vida. Enquanto eu estou falando, luz está chegando na minha vida. O ambiente está sendo clareado. E diz assim, da linhagem de Israel, né, o rei mandou chamar, né, que trouxesse alguns dos filhos de Israel. Ou seja, filhos de Israel, está dizendo, de alguém que tem aliança, da parte de Deus. Onde eles foram procurar os filhos, o que eles queriam, o modelo que ele queria, o tipo que ele queria. Sabe, irmãos, eu já falei isso e eu vou te falar, vou ser sincero, me desculpe se você de repente pode dizer: não, às vezes o pastor parece que vai pegar pesado. Se isso for para nos ajudar, pode ser que caia bem para alguns e para outros não, mas eu vou te falar. Eu fico triste quando pessoas vêm me dizer: rapaz, eu não contrato crente para colocar na minha empresa.
porque eles dão muito trabalho. Eu tanto já ouvi isso de empresários crentes, como de pessoas do mundo que é crente, que não é crente. Que diz assim, quem dá mais trabalho é os crentes. Pode ser que até isso esteja virando até um jargão, que às vezes isso vai pegando também. E a gente tem que ter cuidado, porque não quer dizer que todo crente, ou todo funcionário crente, ou todas as pessoas correspondem de forma nenhuma. Eu sei que a maioria faz as coisas certas e corresponde como um bom cristão. Mas esse testemunho é ruim demais para um cristão ouvir. Para mim, como pastor, então, eu fico muito triste. Quando alguém vai dar um testemunho errado, a ponto de a pessoa dizer, eu não quero contratar não. Pelo contrário, o cara está mandando chamar aqui alguém que é ligado a Deus, diz dos filhos de Israel, e da linhagem real dos reis e dos príncipes. Aí diz assim, jovem que não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda sabedoria, e doutores em ciência, e entendidos de conhecimento, e que tivesse habilidade para assistirem no palácio do rei, e que ele ensinasse as letras e a língua dos caldeus. Eles foram pegar um modelo na linhagem de Israel. O mundo está clamando pelo modelo hoje que salve o mundo, que restaure as pessoas, que tire a malícia, o pecado. Irmãos, a coisa está feia fora. Como eu ministrava semana passada a respeito de quando Deus falou com Noé, betuma por dentro, essa arca por dentro e por fora. E eu dizia, porque a pressão está fora, a pressão vem de fora para dentro. Então, esse modelo aqui de ser o perfeito é o que o mundo está clamando lá fora. Precisamos sair como luz. Lá em Mateus 5 fala a respeito de sermos luz do mundo, sal da terra. Porque ele disse, se nós não salgarmos, né? Diz que para nada vai prestar. Diz que o sal, quando ele não presta, ele é jogado. A Bíblia diz que ele é jogado fora para ser pisado pelos homens. É muito ruim eu ver um crente sendo pisado por homem. Sal insípido. E a gente tem que dar gosto. Você precisa dar gosto lá fora. Eu preciso dar gosto. Sal da terra. Amém? Chega de uma igreja insossa, irmãos. Não é assim. Deus não apresentou para mim um cordeiro insosso, que não fosse salgado, com resultado. Ele me deu o melhor dele. Eu tenho que correr, me esforçar, gemer, chorar, pedir a Deus, me livrar dos problemas, das malícias, para oferecer a Deus o meu melhor, o seu melhor. É nossa obrigação. É nossa obrigação, irmãos. Eu faço o que eu quero. Você faz o que quer e você vai ter o que você não quer. Quem faz o que quer tem o que não quer. É melhor a gente não ficar debaixo do procedimento do Espírito de Deus, aquele que vai nos ajudar a todas as coisas. O procedimento era esse, da linhagem real. Instruídos em toda sabedoria, de boa aparência. Tudo isso está na contabilidade. Mais tarde, essas pessoas foram trazidas, agora o rei pensou em contaminar esses meninos. E você conhece bem essa história do livro de Daniel. Deixo isso até como leitura de casa essa semana. Daniel é um grande exemplo. Ele me ensina demais com a postura dele, de um servo do Altíssimo. Rapaz, que maravilha. O cara, eu digo para você, precisamos, né, sermos instruídos, ensinados com as decisões que esse homem tinha diante do Eterno. E quando ele disse, rapaz, as iguarias do rei estão aí, eu não vou me contaminar com isso não. E pediu ao chefe lá da cozinha, rapaz, me ajude nessas coisas aí. E ele foi comer apenas legumes e água. Não, mas isso não vai nutrir, não, traga para cá. Ele não se envolveu, ele não se misturou, ele não chegou a participar das iguarias. E ele ficou separado para oferecer uma vida de qualidade para o Eterno, para aquele que cuidava dele. O que é que você quer na sua vida, nos seus negócios, na sua casa, no seu futuro, no seu crescimento, no seu casamento? No seu casamento atual, no seu futuro casamento, quando você for casar, você que é solteiro. O que é que você quer da parte de Deus? Eu quero te dizer, todas as coisas já estão disponíveis para você. Mas a senha é uma vida de princípio, é uma vida de fé, é uma vida de santidade. A senha de você acessar essas coisas, porque não acessa de todo jeito. Amém? Eu queria que você pensasse sobre isso, para a gente ter uma ceia boa hoje. Tá certo?
para a gente ter uma ceia boa hoje. Da resposta do tipo daquilo que Deus quer. É possível que seja sem defeito. Pastor, é forte ser sem defeito, mas é possível. Senão ele não escreveria: sede santo, porque o vosso Pai, Ele é santo. Em todo o seu proceder. Em todo proceder significa dizer que eu e você, nós temos um ajudador para isso. O Espírito de Deus. A Bíblia diz que Ele nos guia a toda a verdade. A Bíblia diz que Ele nos guia por caminhos justos. Olha que maravilha, gente. Agora, o que Deus tem para nós por meio de Jesus? Paz, alegria, né? Vida de prosperidade, segurança, preservação de todo o mal. Carregamos o nome dEle, o nome de Jesus. Ele nos deu o nome dEle. Irmãos, está chegando o tempo da gente experimentarmos de coisas maiores. Está falando de uma nova fase? Uma nova fase envolve coisas grandes. Uma nova fase envolve entrar em coisas novas da parte de Deus para as nossas vidas. Amém? Uma nova fase não é um prédio pintado, não é um prédio diferente. Não é um departamento infantil bom. Uma nova fase não é só seu carro bom. Uma nova fase é noites de sonos de alegria, de paz, que acorde bem. Uma nova fase é alegria na família. Sabe, irmãos? É ter ousadia em nome de Jesus para proceder certo. Uma nova fase é a gente falar e acontecer segundo aquilo que a gente falou pela palavra. Uma nova fase é você usar as suas mãos santas que a Bíblia manda você usar para tocar a vida de pessoas e transformar a vida delas. Uma nova fase é ter compaixão, a ponto da gente começar a se importar mais com as pessoas do que com a gente mesmo. Quando a gente entender quem nós somos nele, andar segundo o procedimento daquilo que Ele nos chamou, ser parecido com Ele, a gente vai ter mais compaixão, mais amor. A natureza divina vai ferver dentro de nós, de forma que nós vamos nos levantarmos como esse modelo. Nós vamos ser convidados, porque pessoas vão ver em nós a capacidade, o poder de Deus, a sua bondade, a ajuda, o socorro, e nós vamos ficar aqui com vontade, desejosos para dar uma resposta para Ele no meio de uma sociedade que clama por justiça. A nova fase é exatamente isso, é responder segundo a sua vontade, é repartir o pão, é dividir o que você tem com o outro, é não ser mais egoísta, é estarmos juntos mesmo. Aleluia. Essa é a nova fase. A nova fase é você ter cuidado com o que você fala e com o que você pensa. Mesmo aquilo que você tem certeza, você pergunta a Deus se você pode falar. Porque às vezes a gente acha que pelo fato da gente saber, a gente também está carregado do direito de falar. Não, quem foi que disse? Precisamos preservar a vida de outras pessoas, irmãos. Cuidando por nós mesmos. Isso é o espírito de compaixão. Você acha que eu estou aqui e não vou precisar de você? Eu preciso muito de você. Mas eu preciso da sua compaixão, da sua ajuda, do seu socorro, da mesma forma que eu vou estar fazendo por você. Estou aqui para te ajudar. Estamos aqui para ser um. Quem corta o dedo do seu próprio pé? Quem fere a si mesmo no seu corpo? Entende isso? Quem deseja que um membro do seu corpo não esteja bem? Não. Então nós precisamos entender que isso aqui é um corpo. Igreja é um corpo. Irmão, se você não estiver bem, eu não vou estar bem. Se você chorar, eu preciso chorar com você. Agora, se você se alegrar, eu preciso me alegrar com você. Aleluia. Isso é viver a nova fase. Se você está com expectativa numa nova fase nessa igreja, e você diz, falavam tanto de nova fase, inclusive chegou um pastor novo na igreja. Se você está com a expectativa que a nova fase, para mim, é um prédio novo, é um prédio diferente, nós vamos ter um prédio novo, vamos ter um prédio diferente. E dê glória a Deus por isso. Não tem problema nenhum, fico feliz por isso. Eu vou te falar, mas isso não é a minha prioridade. A minha prioridade é você.
Eu vou encerrar com isso para a gente entrar no nível da ceia aqui. Eu fiz uma ministração recentemente, que mais na frente talvez eu traga ela para ministrar novamente aqui para você. Quem já ouviu uma frase aqui, algumas pessoas não conhecem não, mas quem já ouviu uma frase assim, levanta a mão, falando assim, ó, gaiola bonita não dá de comer a canário. Quem já ouviu? Muita gente, olha gente. Já ouviu isso? Gaiola bonita não dá de comer a canário. E a minha ministração era assim, ó, gaiola bonita vezes canário morto. Entende isso? Então, antes da gente pensar na gaiola, a gente tem que pensar no canário. Que adianta a gente ter uma gaiola bonita? A gente está pensando no pessoal, no status, ou em mim, né? Pensando na gaiola, mas a gente não pensar nos canários. Amém? Então a gente vai falar disso mais na frente. Mas eu estou com muita expectativa da gente desenvolver uma igreja tão poderosa. Eu dei um testemunho aqui, vou falar novamente aqui hoje, de quinta-feira, mas eu achei que foi muito bom para a gente. Quem estava quinta-feira aqui ouviu. Você lembra quando Jesus encontrou uma mulher lá num poço, lá em Samaria, e quando Jesus falou a respeito de algumas coisas para ela, e foi uma conversa maravilhosa. Você conhece aquela história da mulher samaritana? E a mulher, o que foi que ela fez quando ela encontrou as palavras de Jesus? Ela disse, rapaz, isso é muito para ser só para mim. Não diz lá que ela disse isso, mas eu estou dizendo, foi o que ela entendeu. Rapaz, isso é muita coisa para eu ficar com isso tudo aqui. O que foi que ela fez? Ela foi na cidade, chamou o povo. Como quem diz, rapaz, é muito poder para mim só. Ela foi, chamou o povo e trouxe. Disse, vinde e vede um homem que disse tudo a meu respeito. Não será esse o Messias? E eu vou te falar, a expectativa, ela disse, vai que esse é o Messias. A gente acertou na Mega Sena, compadre, vamos para lá. Mas a gente acertou na Mega Sena, nós, de fato agora, e parece que não acertamos. Eu tiro por hoje de manhã, palavra poderosa, para aproximadamente 400 pessoas, para 400 cadeiras e 20 pessoas, a administração hoje. A gente acertou na Mega Sena, compadre. Entendeu? A Mega Sena celestial. Que aquela daqui que paga 200 milhões, 100 milhões, aquela não é nem fichinha, não é nada. Nada. Porque aquela que a gente pega 200 milhões de reais aqui não leva você para o céu. Não garante paz para você, não garante alegria. Talvez a gente esteja pensando mais nela do que na Mega Sena celestial. Aquela que a gente já acertou nela. A gente está pensando, se eu tivesse 200 milhões, acabava essa agonia na minha vida. Ei, quem acaba a agonia da sua vida é Jesus Cristo. Dinheiro não acaba não. Dinheiro, se você não souber usar, vai trazer mais problemas para você. É bronca federal, meu irmão. Nem todo mundo pode ter dinheiro, nem todo mundo pode ter um carro novo. Porque o cara queria ter um carro novo. Quando tem, vai ficar soberbo. E Deus perdeu. Não, eu não quero perder um irmão, porque agora ele se deu bem, porque ele agora começou a enricar e agora está orgulhoso. Eu vi muitos se perderem, lamento. Fico tentando trazer alguns hoje, nem consigo mais. Porque já cauterizou a mente por causa do dinheiro. Parece que está vivendo o bom de Deus. Está nada, desgraça. Entrou numa vida miserável. Dinheiro não é ruim, não. Né? A Bíblia diz que, na verdade, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. Diz que é o amor a esse dinheiro. Mas quando a gente coloca o amor no lugar certo, em Deus, pode mandar dinheiro também para mim, viu, compadre? Pode mandar, de caminhão. A gente quer mesmo. Né? Entende isso? Então, gaiola bonita não dá de comer a canário. Então, gaiola bonita, vezes canário morto. A gente não quer os canários mortos. A gente quer um povo avivado. Um povo feliz. Amém? Então, eu quero uma igreja bacana. Eu quero que a gente vai ter um ar-condicionado de primeira. Uma igreja muito maior do que essa. A gente vai ter 1000 pessoas na nossa igreja. Vai ter 2000 se for. A gente vai ter um som de qualidade, telão de LED. Vai ter todas essas coisas. Não é ruim não. E nós queremos ver essas coisas. Mas antes disso, eu não quero ver você, nem eu quero estar capengando, cheio de gambiarra na nossa vida. Né? A gaiola bonita, mas os canários morrendo. Não, irmãos. De fome. E quando eu digo de fome, é vivendo uma vida sem esperança, desequilibrada, falando de todo jeito, pensando de todo jeito. Não.
estamos entrando numa nova fase. Uma nova fase agora vai ser para nós nos educarmos em muitas coisas mesmo. Estarmos juntos. Eu estou entrando com você, então me ajuda também, que eu quero te ajudar. Amém? Esse é o tempo do Senhor nas nossas vidas. Aleluia. E para finalizar a historinha que eu falei, estava ministrando lá numa cidade chamada Zabelê. Quinta-feira eu contei isso. Me lembrei da mulher de Samaria. E tinha uma pessoa lá. Enquanto eu ministrava, lá no fundo chegou um rapaz. A igreja estava bem lotadinha. Lá no finalzinho chegou um rapaz. E eu percebi logo que não era um crente. Pelo jeito dele, a gente conhece quando o cara está meio desnorteado. E eu percebi de longe, mas eu achei bom que ele estivesse lá. E ministrando, eu vi que ele estava dando muita atenção à palavra. E eu já estava animado. Eu estava pregando mais para o cara do que para a plateia que estava lá. E animado. Daí um pouco o sujeito foi embora. Eu disse, mas rapaz, ainda fiquei pensando, rapaz, se tivesse como os caras segurar esse cara aí. E eu vi que ele estava recebendo a palavra, ele foi embora. E eu continuei ministrando a palavra naquela noite. Foi uma das ministrações que me marcou a minha vida. Numa cidade, quem conhece Zabelê aqui, já foi em Zabelê? Pouquíssimas pessoas. É uma cidade bem pequenininha, né? Acho que ela não ganha nem para a minha cidade, chamada Matinhas, na Paraíba, aqui no Brejo, bem pequenininha. Amém? Então, fizemos uma igreja em Matinhas, a frente fica no início e a traseira da igreja fica no final da cidade, pra você ter ideia. O verbo da vida lá vai ser assim, quando a gente tiver um verbo da vida lá. Aí, lá em Zabelê, a cidade pequenininha, mas naquele dia se converteu uma quantidade de pessoas, 7, 8 pessoas, exatamente, eu sei que era um número bom de pessoas se convertendo naquela noite. Mas é interessante que quando eu ministrava, aquele rapaz foi embora. Daí um pouco, uns 10 minutos depois, ou mais um período mais ou menos assim parecido, ele chegou com a senhora e com o senhorzinho lá. Senhorinha, aí sentou no último banquinho lá, os três. Eu achei engraçado, eu não entendi, eu disse, que negócio doido. Fiquei ministrando, mas fiquei mais curioso ainda sobre aquele rapaz. E quando foi no final, no apelo, os três para receber Jesus, os três receberam Jesus, junto com outro grupo. Estranho, legal, benção. Mas eu fiquei curioso. No final, falando com o povo tal, né, eu queria até falar, falei com os diáconos, queria até falar com eles já tinham saído. Mas acho que alguém ficou tão curioso com eles, sobre eles, e alguém me disse, pastor, aquele rapaz veio, e ele disse o seguinte, eu estava vendo a palavra, esse pastor pregando aqui, né, falando, e essas palavras, isso, aquilo, né, ele dizendo que aquilo foi caindo, foi pegando, entrando nele, e ele achou muito interessante, e aquilo foi criando um valor para ele, tão interessante, que ele disse, rapaz, eu vou pegar pai e mãe em casa. Olha, gente, foi em casa, trouxe o pai e a mãe. Eu fico pensando ele dizendo como aquela mulher lá de Samaria, vinde e ver, um homem está dizendo tudo a respeito da nossa família ali. Ou seja, o Espírito de Deus comunicou coisas a ele, que não era eu, naquele tempo que ele estava ali. Eu te pergunto, o Espírito de Deus está comunicando alguma coisa para você? Tá ou não está, gente? Hoje à noite? É isso que eu quero saber. Está comunicando algo dentro de você, para a sua vida? Faça desse jeito, volte lá fora, vai pegar o pai e mãe lá fora. Tem pai e mãe por tudo quanto é canto, nas esquinas, jovens, mulheres, pessoas que a gente não tem coragem de dizer para essas pessoas, tragam essas pessoas para a igreja, gente. Tem tanta gente, o diaconato faz o trabalho que você não sabe fazer, o pessoal do louvor faz o trabalho que você não sabe fazer, o pregador vem e prega se você não consegue pregar, sabe, tem água ali, tem banheiro, tem gente, tem uma igreja, tem luz, tem um espaço, e as pessoas morrendo de fome lá fora, e a gente pensando na gaiola bonita, e os canários morrendo. Traga as pessoas para cá, gente. Qual é o problema de você falar de Jesus para as pessoas? Vamos nos fortalecer em nós mesmos, crescer e socorrer a vida das pessoas. Gente, podemos fazer isso. É injusto que a gente não traga os nossos familiares. Vai lá, chama pai e mãe para vir. Talvez o que falta na gente, em mim e em muitos aqui, talvez a gente precise mudar procedimento. A Bíblia diz que é em todo procedimento. Talvez uma mudança de procedimento a gente alcance as pessoas. A sintonia não está boa, a gente bota numa faixa de, mas rapaz, esse rádio só toca rouco. Talvez seja a sintonia. Acha a sintonia, daqui um pouco afina. Quando afinar, você consegue pegar. Pode ser que seja só uma afinação na nossa fala, no nosso pensamento, no nosso procedimento. Veja se não é isso. É só uma questão de sintonia para com a vida das pessoas. Pensa sobre isso, irmãos. Aleluia, sabe? Eu quero ver você crescendo. Eu estou tão motivado por sua vida. Deixa eu dizer mais uma vez o que eu já disse aqui. Eu vou dizendo para você. Não importa quem é você aqui em grau de instrução. Não importa o tipo de casa que você mora. Se ela é apertada, se ela é grande, se ela é um cubículo, se ela é bonita, se ela é uma mansão.
Não importa se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, se você é branco, se você é preto, se você é azul, se você é amarelo, se você é gordo, se você é magro, se você é bonito, se você é feio, não importa. O que importa é que Deus te vê exatamente como Ele sonha, né? Como um filho, como uma filha, em quem Ele deposita expectativa. Tem algumas coisas que um limite é para você, que você tem uma função em Deus. Ninguém está sem uma função em Deus. Deus quer te usar para ajudar a vida de outras pessoas. Se você já chegou aqui, faça como aquela mulher de Samaria, socorra outros. E às vezes eu vou te falar, sabe quem é que você tem que socorrer? O que está aqui dentro, porque está só plantado. Aleluia. Está só plantado, mas não está sem água. Às vezes está aqui dentro mesmo. Eu não quero canário morto aqui dentro dessa gaiola, não. Amém? Primeiro o canário tem que estar mais bonito, melhor do que a gaiola. Depois a gente pensa na gaiola. Aleluia. Eu não sei se eu deixei você animado para jantar, não, viu? Eu estou até preocupado. Mas eu estou animado. Amém? Vamos fazer uma oração agora. Amém? Eu queria que os diáconos viessem para cá. Eu ainda não sei como é as regras totais aqui, mas eu vou aprendendo. Vocês vão me ajudando, me ensinando. Deixa só te falar. Me dê um cálice, por favor. Obrigado, pessoal do louvor aí. Vocês são bons demais. Amém. Aleluia. Me dê um pãozinho também, por gentileza. Obrigado, viu? Então, gente, nós vamos cear hoje à noite. Se você tem alguma coisa, né, nós vamos orar e você vai fazer a sua própria oração. Se tem alguma coisa em você que você diz, rapaz, isso está me inquietando, e você quer jantar, cear, aliás, com tranquilidade, em paz, eu vou te falar, isso é possível, tranquilo, fica bem livre a respeito disso, com a sua consciência tranquila. Você coloca diante do Senhor isso, e a gente vai orar. Mas assim, se dentro de você tem uma acusação que já diz, você só vai fazer isso agora para cear, mas você vai repetir isso semana que vem, amanhã, mas você diz, eu não vou, mesmo que você repita, mesmo que venha a tentação e você não consiga ainda largar daquilo, não tem problema, você diz, mas eu não tenho certeza se eu vou cair, eu sei ou não sei. Não é isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo que a sua decisão agora tem que ser, rapaz, eu não vou mais pensar desse jeito não, eu não vou mais falar desse jeito não, porque pecado ele está em todas as esferas, é a forma de falar, é o que você fala, é o que você pensa, é o que você faz, é onde você coloca seus olhos. Se tem arrependimento nessa noite, e diz, sabe, Senhor, nessa área em que eu estou me percebendo aqui, eu vou mudar, eu decido, então nós vamos cear juntos. E você decide hoje à noite na oração. E você não precisa ficar com a consciência mais pesada sobre isso. Agora, se tem uma acusação dentro de você, e você diz mesmo, rapaz, eu não posso parar com aquilo não, eu vou te falar, aí você decide se você quer cear hoje ou não, mas a responsabilidade passa a ser sua. O meu conselho para você hoje é não ceia. Se você está disposto a não mudar. Aleluia. Eu vou estar abrindo a Bíblia. Eu queria que você abrisse comigo lá. Em 1 Coríntios, no capítulo 11. Aleluia. Primeira Coríntios 11, no verso 23. Isso é o apóstolo Paulo que está escrevendo isso aqui. Ele teve uma experiência com o Senhor e foi o próprio Jesus Cristo que narrou isso aqui para ele. Ele diz assim, porque eu recebi do Senhor, ou seja, ele não recebeu de outras pessoas, foi uma experiência dele pessoal com Jesus. Ele disse, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, naquela noite em que ele foi traído, ele tomou o pão. Então naquela noite que ele foi traído, era a última ceia dele, ele tomou o pão e disse assim, e ele tendo dado graças, partiu esse pão e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim.
Então hoje à noite a gente vem falando a respeito do sangue, do Cordeiro de Deus. É um culto memorial, é um culto de ceia, é um culto memorial. Nós não estamos aqui à noite hoje estamos celebrando, né, Jesus Cristo vivo, mas lembrando, né, de que Ele faleceu por nós. Tendo essa consciência, é o espírito de gratidão em manifestação nesse tempo. Não é um culto fúnebre não, é um culto de alegria mesmo, de celebrar, de dizer: Senhor, celebramos, lembramos do que você fez, mas relembrando da ressurreição dele. E diz assim, ele disse, isto é o meu corpo, foi Jesus que falou. Ele pegou como um memorial, pegou parte daquele pão e ele disse: olha gente, eu quero dizer para vocês, isso aqui é o meu corpo, que é dado por vós. Eu quero dizer para vocês, façam isso quando vocês se juntarem. Essa ceia, isso aqui a gente faz simbolicamente, só para você ir aprendendo também, para quem não sabe, a gente faz de forma mais simbólica. Mas deixa eu te falar, comece a fazer a ceia na sua casa, começa a muitas vezes constranger a sua própria família com o amor de Deus, coisa que você não fazia, que não era costume. Mãe, você que está aqui, que você diz: rapaz, eu vou fazer uma galinha domingo para todo mundo comer no almoço, que coisa maravilhosa. Que tal um dia você dizer: rapaz, eu vou fazer uma ceia para minha família, diferente. Seu marido vai estranhar, está ficando doido? Não, a gente vai cear hoje à noite aqui em casa. Pega os textos bíblicos e diz: rapaz, vamos fazer em memória dele, o que nós somos, a paz que está na nossa casa, celebrar. Chama a família, liga para os primos, chama para a vizinha: Dona Maria, venha para cá, tem uma ceia para a senhora aqui hoje. Sabe, faz lá o que você tiver, se não tiver, frita ovo, assa uma sardinha, um pedaço de bife se for bife, o que for, sabe? Mas a ceia é um modelo mesmo de você cear, celebrar aquilo. E quando você faz uma ceia memorial, né, em memória dele, é celebrar, comer mesmo, que não é só essa ceia, a gente faz aqui de forma muito simbólica, porque imagina a gente ia organizar uma vez por mês uma janta para todo mundo, que a gente chama aqui no sentido janta para todo mundo, mas uma ceia a gente faz aqui, considera, porque tem um valor, um poder simbólico nisso. Mas uma ceia mesmo você pode fazer na sua própria casa e celebrar uma ceia em casa, convidando as pessoas. E quando você fizer isso, vai vir uma ousadia tão grande na sua vida, para você falar de coisas, para ministrar, para ensinar, um amor, coisas vão ser quebradas, laços vão ser quebrados, inveja, sentimento, ciúme, competição, briga, mazela do diabo, porque você está trazendo luz para a sua casa, e quando a luz entrar, as trevas vão embora, irmãos. Porque o diabo, as trevas, problemas, pressão não vão ficar onde tem palavra não, onde tem poder não. A gente tem muitas formas de celebrar isso. Por semelhante modo, depois de haver ceado no 25, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faze isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Façam isso. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. E eu vou te falar, vai chegar um dia que isso vai findar, irmãos. Sabe por quê? Porque você diz: pastor, e quando Ele vier? Aí a gente vai cear com Ele numa mesa. A gente vai ter um banquete para nós com Ele. Olha que coisa linda e maravilhosa e poderosa. Isso é real, vai acontecer. Amém? Não é só por celebração não. Por isso aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eis a razão, porque há entre vós fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Deixa eu te falar uma coisa. Examine você a si mesmo. É tão importante que você examine você a você mesmo, para que nós possamos participar. Aleluia. Você está pronto para tomar a ceia hoje à noite? Graças a Deus. Então nós vamos orar. Em seguida nós vamos estar distribuindo, mas eu quero fazer primeiro uma oração com você, amém? Eu queria que o pessoal já estiver pronto aí, já pode distribuir, depois a gente faz essa oração. Para você que está chegando na igreja, não sabe como é o molde que a gente faz aqui, você vai receber o pão, tá bom? Um suco que representa o sangue de Jesus, a gente chama de vinho, mas é um suco de uva. Você vai ficar com esses elementos aí na sua mão por um tempo, a gente vai orar.
e depois a gente vai participar um por vez, tá certo? Mas você não recebe e participa ainda não, tá bom? Então pode liberar, por gentileza. Por você mudar a sua vida, ter uma vida de intimidade com Ele, conhecendo Ele mais profundamente. Sabe, irmãos, eu fiz isso quando eu tinha 25 anos de idade, mudou a minha história, a história da minha família, a história da minha vida. Aceitar Ele como Senhor e Salvador da minha vida, ser guiado por suas instruções, tem muitas instruções. Ser liberto do cativeiro, da falta do conhecimento e vindo para o Senhor Jesus, amém? Tem uma oportunidade aberta. Eu te digo, não é para seguir uma religião, mas seguir um princípio de eternidade, servindo a Jesus. Tem alguém que está no nosso meio? Eu queria orar por você onde você está mesmo, você só levantar sua mão. Eu quero orar por você. Tem alguém que quer tomar decisão por Jesus nessa noite, nesse lugar? Aceitando Ele como Senhor e Salvador da sua vida, levanta sua mão, que eu quero orar.